Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Preparando aí para o feriado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade, né? Nós estávamos falando do nascimento da psicanálise e da grande contribuição do Freud, que foi exatamente distinguir que, que a mente não é o cérebro. Então, eu estava relembrando vocês que na nossa última aula nós falamos sobre a grande contribuição do Freud, que foi perceber a mente como, eu vou dizer assim, que eu não tenho uma palavra melhor, como uma função. Inicialmente pensava-se, ou pensou ele, que era uma função do cérebro, depois ele vai perceber que é uma função do organismo mesmo, né? É uma função um pouco mais complexa, bastante complexa, que é uma função do organismo. E isso trouxe a saúde mental e a doença mental para o campo do absolutamente humano. Estamos no final do século XIX, 1880 e 1892, né? 93, 94, 95, até 96, quando ele começa as suas grandes descobertas. Freud era neurologista, um grande neurologista, vivia da clínica, e ele resolve, depois dessa descoberta, porque as pessoas ficavam, que é o que fazem até hoje, né? Os médicos continuam insistindo em medicar o cérebro. Eles têm, os psiquiatras em geral, com raríssimas exceções, não têm nem noção ainda da mente. Eles acham que medicando quimicamente o cérebro, a mente vai funcionar corretamente. E às vezes fica pior, né? Os remédios podem ajudar muito, mas às vezes fica pior. E aí Freud abandona, radicaliza, abandona a neurologia e se dedica a pesquisar o que ele chamava de cura pela hipnose e cura pela palavra. Eu ainda estou falando de como, do mundo que surge a psicanálise, de como a psicanálise surge, ou posteriormente nós falarmos dos filósofos que influenciaram o Freud, não é? Alguns gostam de entender as coisas como surgiram, eu acho isso legal, fazer uma história epistemológica da psicanálise. E com certeza Freud traz para a sua clínica toda a sua experiência de medicina. É tanto que na psicanálise a gente tem
uma influência muito grande do modelo médico. E quem são os pacientes ou as pacientes que vão procurar o Freud para serem tratadas ou tratados? São exatamente aquelas pessoas que não encontram tratamento na medicina tradicional da época, na psiquiatria tradicional da época e na psicologia, na neurologia tradicional da época. Eram pessoas que sofriam de sintomas, hoje chamamos tais sintomas de psicossomáticos, mas na época não se tinha nem esse nome para chamar. Então, eles eram classificados de uma forma geral, a grosso modo, como histéricos. Pessoas portadoras de sintomas histéricas ou histéricos. A hipnose dá excelentes resultados, mas o Freud, ele começa a perceber que algumas pessoas, se eu falei muito rapidamente, né, até citei o caso do jovem que teve um impacto emocional muito grande, que o levou ao suicídio, mas algumas pessoas, como Freud pensava, Freud fazia, no início, ele resolve fazer uma arqueologia da mente. Esta é a palavra correta. Quem usou essa palavra para definir a compreensão freudiana da mente foi Michel Foucault, na História da Loucura. Por que uma compreensão? Por que o psicanalista, por que o Freud ainda tem, né, tinha, e o psicanalista ainda tem, uma compreensão arqueológica da mente? É que eles percebem que, assim como neurofisiologicamente a mente está construída sobre camadas, psicologicamente, a mente também está construída sobre camadas. Então, eu hoje, é claro que a minha fala, eu vou sempre falar isso para vocês, a minha fala, ela já não é uma fala de um psicanalista ortodoxo, clássico, não é? Porque eu não sou ortodoxo em nada. Então, a minha fala é muito mais, ela é muito mais influenciada, né, pelas minhas pesquisas do que assim, eu não consigo trazer um Jung limpo, um Freud limpo, puro, né? Aquela coisa assim maravilhosa. Eu não consigo. Isso é da minha natureza, né? Então, o que Freud vai começar a observar? Que na formação da psique existem camadas, camadas e camadas e camadas e camadas. Essas camadas estão. Quais seriam estas camadas? Por isso que eu falei que ele tem. Hoje eu estou falando com um pouco de dificuldade, no caso do calor. Eu não sei aí, mas onde eu estou está dando aí uns 40 e tantos graus. E aí não há ser humano que fique bem, né? Mas tirando o calor, eu estou bem. Eu só estou falando devagar porque está muito abafado. Ver se eu consigo. Opa, ela até que apareceu aqui e depois desapareceu. Fazer o quê, né? Anda em casa. Eu sempre lembro o pessoal que a gente precisa deixar
A gente precisa deixar aqui. Toda vez que ela aparece aqui, ela desaparece. Está vendo aqui? Acessar e compartilhar. Cancelar, vou acessar aqui o compartilhamento. Não, está aqui. Deixa eu ver se apagando mais isso aqui, se aparece. Toda vez que eu coloco aqui, ela some. Aquela eu estou trazendo para vocês aqui, né? Aquela bonequinha russa chamada Mariuska. É meio fraca, não tem carnaval, não. Aí que era quando ele salve para ele passar para você. É certo. Você está certo. Essa boneca, para mim, ela é uma metáfora perfeita do que eu vou trazer aqui para vocês. Por isso que eu estou insistindo aqui, ver se eu consigo. Não sei o que é isso aqui. YouTube, pessoal. Eu não queria estar, não, mas a gente passa umas dificuldades na vida, umas situações que tem hora que a gente não pode ficar sozinho, é difícil resolver, sabe? Eu vou pedir para vocês Vamos mudar, né? desligarem desligarem o microfone, né? Para a gente poder. Bom, tem uma bonequinha russa, que é a Mariuska, que você tem 5, às vezes até 7 bonequinhas, uma dentro da outra. Vocês já conhecem essa boneca? Eu estou tentando projetá-la aqui, mas não consigo. Então, infelizmente, eu não estou conseguindo, né? Então, quem sabe agora eu consigo. Não, isso aqui está tomando. Então, tem uma bonequinha que você. Tem várias bonecas ali, umas dentro da outra. Chama-se Mariuska, a boneca, né? E aquela boneca, ela representa bem o que Freud pensava é uma boa representação do que Freud pensava da psique humana. Ele achava que você, por exemplo, vamos pensar num homem e numa mulher adulta, semelhante a vocês aqui. Então ele olhava para uma pessoa e ele começou a perceber que ali dentro daquela pessoa continuava existindo o bebê, a criança da primeira infância, a criança da segunda infância, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, quando era idoso. Então, essas camadas, elas continuam existindo. Em cada um de nós aqui, existe uma criança, existe um pré-adolescente, existe uma adolescente, no caso das mulheres, enfim. E aí ele criou a imagem de que ele poderia ir penetrando na escutativa, por meio da escutativa e literalmente desvelando, tirando, revelando estas camadas da psique. Isso ele estava certo. Realmente, todos nós somos. Tudo aquilo que a gente viveu, seja em termos fisiológicos, em termos biológicos, em termos psicológicos, em termos neuropsicológicos, existe dentro da gente. O nosso próprio cérebro tem este desenvolvimento. A base do cérebro, que as pessoas chamam cérebro reptiliano, cérebro primitivo,
na verdade, corresponde ao primeiro estágio do cérebro infantil. Então, o Freud percebeu que uma pessoa, na verdade, ela, ela era composta por várias camadas, né? E eu acho que ele estava certo, porque ele começa a perceber que, às vezes, estas camadas que existem, eu estou chamando de camadas, que, na verdade, posteriormente eles chamaram de complexos, né? Que, às vezes, você tem dentro de uma mesma pessoa uma criança e dentro da mesma pessoa um jovem ou mesmo um adulto dentro da mesma pessoa que não se comunicam. Então, tem um caso clássico chamado, esse caso, inclusive, foi filmado, mas eu gosto de filme para casos clínicos, eu prefiro ainda a- eu prefiro ainda o texto, né? Eu acho que é assim que escreve. Síbil, é um caso clínico recente do século XX, em que uma pessoa ela tem 16 personalidades diferentes e uma não conhece a existência da outra. Mas às vezes até conhece. Mas eu não sei se faz sentido para vocês que eu estou falando aqui, de que a mente é feita de camadas e tudo aquilo que você viveu continua dentro de você. Faz sentido sim, professor. Faz? Uhum. Dá para perceber isso nos comportamentos da gente e das pessoas, não é? E a gente percebe, por exemplo, quando você reencontra amigos de infância, amigas de infância. Parece que aquele tempo infantil se instaura ali, as brincadeiras, as falas, as histórias, não é? Os acontecimentos. As pessoas parecem. E aí a pessoa é bom. O que o Freud percebeu é que o problema não era existirem estas camadas, é que estas camadas uma não conversava com a outra em algumas situações. Ou então, em algumas situações, uma destas camadas se tornava dominante, como no caso da pessoa que ela tem, às vezes, 30, 40, 50 anos e comportamentos absolutamente infantis. Como, por exemplo, dizer tudo o que pensa, expressar tudo o que sente, fazer birra. Né? Tem adulto que faz birra, não é? Aí você olha e fala, poxa, tem uma criança operando aí dentro. Então, eu acho que a ideia dele de uma arqueologia da mente é uma ideia que é válida até hoje. Né? Então, quando alguém senta na tua frente, né, você tem essa perspectiva. Vamos ver o que está por baixo do discurso que ela me traz. Essa era a perspectiva freudiana. Né? Porque, às vezes, especialmente para quem está iniciando, o foco cai todo sobre aquilo que a pessoa está falando. Mas o que a pessoa está falando é a dor que ela está sentindo naquele momento. Então, o Freud, ele não ficava, ele não tinha uma tensão, aquela tensão que você tem quando o amigo está falando, né? Ele criou um método que chama de atenção flutuante. Ele ficava muito mais atento para quando emergiam estas instâncias, vamos dizer assim, que estavam soterradas na psique da pessoa. E como é que ele vai perceber que essas instâncias emergem? Pelo ato falho. Pelo ato falho. O que é um ato falho? O ato falho mais comum é você chamar uma pessoa pelo nome de outra. Se um homem fizer isso com uma mulher, já era. Não tem mulher que suporte isso, né? Esse aí
É o crime que não tem perdão. E muitas vezes a gente quer falar uma coisa e a gente não consegue falar. Isso é um ato falho. Mas também é um ato falho quando você quer falar e não lembra. Não sei se vocês já viveram isso. Se você tem uma certa dificuldade de digerir alguém que você está ainda conhecendo, enfim, às vezes aquela pessoa está ali o tempo todo com você, mas na hora de falar o nome dela, você não lembra. Outros atos falhos. Por exemplo, você tem um compromisso importante. Na hora de sair, você esquece a sua carteira ou, o que é pior, a chave do carro. Você não sabe onde colocou. Ou, o que é pior, pega a rua errada. Você tem que ir para um casamento que você não quer ir. Aí, quais são as séries de atos falhos que vão acontecendo? Né? De repente, na hora de sair, você não sabe onde está a chave do carro, e aí você fica ansioso, nervoso, nervosa, e aí você pega a estrada, e aí de repente você descobre que pegou a rua errada. Você está indo na contramão, literalmente. Por quê? Porque ele vai dizer que quando o desejo do inconsciente é muito profundo, se você tem uma aversão àquela pessoa, ou você não queria estar lá, o que vai prevalecer não é a decisão consciente, mas é a vontade do inconsciente. Então, na clínica, é muito precioso você ouvir os atos falhos, né? A pessoa quer dizer uma coisa e diz outra. Então, o ato falho, a pessoa chega e fala assim, porque meu chefe, ele está insistindo, que isso eu já ouvi, né? Que eu anoto alguns, né? Meu chefe está insistindo porque ele quer um prazo, mas eu não posso dar prazer para ele. Aí a gente fala exatamente, opa, você pode repetir o que você falou? Né? Que aí a pessoa vai perceber que ela falou algo que não era o que ela queria falar, né? Então esses são e muitas coisas também que aí ele já não chama de ato falho, mas ele chama de xiste, são as piadas. Ele começa a observar, por exemplo, a pessoa está nervosa e começa a rir. A pessoa está triste, tem gente que começa a rir, né? Ou então conta piada, né? Fica contando piadas. Ele diz que as piadas, muitas vezes também, elas estão trazendo aquilo que está no conteúdo do inconsciente. Então, as primeiras observações de Freud foram desta natureza, e ele foi considerando isto importante porque, como ele havia observado que era como se existisse a mente e o cérebro, e na própria mente, é como se a mente tivesse várias camadas e muitas vezes uma camada existisse independente e paralela à outra. E de vez em quando uma atravessa a outra, né? Uma atravessa a outra. Então ele observa que o ato falho é quando o inconsciente atravessa a consciência. E assim, ele escreveu um livro sobre ato falho e xiste que chama-se Psicopatologia da Vida Cotidiana. Ele vai mostrar como o inconsciente ele está o tempo todo se impondo à nossa vida, né? Nos levando para situações que nós conscientemente não gostaríamos de viver. Mas como eu faço das outras vezes, eu já falei há 20 e tantos minutos, eu queria ouvir as impressões e as observações de vocês. Se vocês lembram de algum ato falho que vocês já assistiram. Professor, Foi não. chama como quando a pessoa está nervosa e ri?
Xiste, com X. X, Xiste. essa coisa do ato falho, que a pessoa não quer ir no compromisso e esquece a chave e tudo, a gente fala que é boicote, né? Que a pessoa está Hoje, se... hoje a gente fala que está sabotando, né? Boicotando, mas é um ato falho. Professor, eu esqueço a chave praticamente todo dia, então eu estou enrolado. A questão é, talvez você não queira muito sair de onde está, ou não possa. Que é isso? Professor Vai Márcio, porque tem que ir. Oi? sou eu, Roberto. Foi não. Qual é a função do inconsciente em agir desta forma? Porque eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o inconsciente. De repente, eu tenho controle sobre o que eu estou falando. Eu acho que eu estou falando a verdade. Eu acho que o terapeuta, mas ele percebe o ato falho. Qual é o objetivo do inconsciente trazer isso à tona? Na verdade, o inconsciente ele está, assim, consciência e inconsciente, eles têm que ser complementares e não opostos. E, em geral, a nossa cultura nem considera a existência do inconsciente. Então, o inconsciente é como se fosse um quarto de despejo. Você vai jogando tudo que você não quer, não gosta, não aceita, aquilo que você não pode expressar publicamente, não é? Aí, como isso vai criando uma tensão entre a consciência e o inconsciente, que é o conflito freudiano, né? Que o Freud vai perceber isso com muita clareza. Ele percebe isso com muita clareza, tanto que depois nós vamos ver o modelo freudiano é um modelo conflitual. A personalidade está em conflito naquele modelo lá, que eu não quero antecipar, mas só para relembrar para uns aqui, é o id, o ego e o superego. Se a gente pensar id é o inconsciente, ego é a consciência, superego é a consciência e o ego é a razão que fica tentando encontrar uma forma de equilibrar os dois. E aí, a função da análise, vamos lá, quando a consciência ela é dominante, a função da análise é tornar o inconsciente mais consciente, para haver um certo equilíbrio. Agora, se você pega alguém em que o inconsciente é dominante, tem essas pessoas. São pessoas que não têm filtros, por exemplo, emocionais. Elas absorvem todo o que está acontecendo no ambiente. Então, o trabalho do analista já vai ser o oposto. Ele vai trabalhar para fortalecer a consciência, para que as coisas fiquem mais ou menos em equilíbrio. O Jung falava da união dos opostos, mais ou menos isso. Sim, Por aí. O Jung, ele não pensava em união de opostos, o Freud não pensava em união de opostos, mas ele pensava em termos de complementação do inconsciente se comunicar com a consciência e a consciência com o inconsciente. Assim, abrir o quarto, arejar. Ele usava a figura da chaminé. É preciso limpar a chaminé para que tudo que está preso saia com mais facilidade. Que é o oposto. A gente pensa que vai resolver as coisas, e aí um conceito que ele vai observar que é patente no ser humano é o conceito de repressão. Na verdade, eu penso igual Freud quanto a isso. O Freud ele achava que a repressão é o preço que nós pagamos por nos tornarmos humanos. Eu vou repetir para provocar vocês mesmos, que a repressão é o preço que nós pagamos para nos tornarmos humanos. Bom, nós nascemos humanos, nós nascemos animais, né? Nós não temos controle sobre nada, nem sobre nosso corpo. Criança não tem controle sobre o corpo.
não tem controle sobre nada. Nem, por exemplo, a criança, quanto menor, mais patente, né? Ela faz xixi quando dá vontade, ela faz cocô quando dá vontade, ela come quando dá vontade, ela dorme quando dá vontade. E o que vai moldar este comportamento para que a pessoa comece a expressar tudo aquilo que é animal dentro de, eu vou chamar dentro de normas, leis, regras e rituais? É a repressão. E a repressão, ela só é danosa quando ela é violenta e exagerada. Mas para que humanize o ser humano, ela é extremamente necessária. E aí, gente, o que vocês acham disso? Eu acho que ele tinha razão, porque a pessoa que ela não controla as emoções, ela não se reprime, não se porta conforme o ambiente, essas coisas, ela fica igual um carro desgovernado. E aí já entram, acho que, as questões, como fala, de diagnósticos, né? Provavelmente. E a humanização, né, é um processo, né, de repressão. Ah, a gente sempre, quando pensa em repressão, a gente pensa sempre em termos de violência. Não é de A repressão, ela não ocorre tanto pela violência. A violência produz o trauma. A repressão, ela ocorre de uma maneira simbólica. Por exemplo, porta é repressão. Quando o bebê ele adora ficar com a mamãe. Quando o papai está com a mamãe, ele tem que ser colocado para fora e se fecha a porta. Isso é uma repressão. Roupa é repressão. Né? Então, a repressão não é só verbal, né, professor? Oi? Então, a repressão não é só verbal, né? E não é de todo maléfica, não é só Uhum. verbal. Ela é muito mais simbólica do que verbal. Se não tiver uma repressão mínima, não tem civilização, né, professor? Vai ficar todo mundo igual animais, bárbaros, É que é o livro dele sobre isso, chama-se grotescos, né? livros dele que trata da repressão é Totem e Tabu e o mal-estar da civilização. Então ele vai assim, só que quando essa repressão ela é exagerada, ela também impede a manifestação do ser, não é? A essência da pessoa. A pessoa que é reprimida, eu já uso outras metáforas, né, dentro do meu trabalho. O trabalho fica bonito quando você atende pessoas durante muitos anos. Então, eu atendo pacientes que estão comigo há 8 anos, 7, 6, 5. Aí que fica legal. Por quê? Porque aquela pessoa chegou de um jeito, né, bem... Às vezes chega bem agitada, bem agressiva, e anos depois de análise, ela se percebe como uma pessoa tranquila, pacífica. Ou o contrário, chega, eu vou falar do contrário, né? Sabe aquela mulher que fala bem baixinho, aquela fala assim bem zen, né? Bem suave, né? E depois de anos de análise, ela descobre que ela não é isso, isso é um personagem. Ela encarna um personagem, né? E aí, no caso de um analista como eu sempre faço aliança com o lado mais sombrio da pessoa, não é com o mais saudável. O mais saudável não precisa de mim. O que precisa de mim é o mais sombrio. É o mais difícil. E aí, quando aparece a raiva, né, aquela pessoa
Eu falei, nossa, então tem alguém aí. Existe alguém dentro dessa casa, não é? Que parece que é. Porque quando está no personagem, parece que a pessoa está vazia de si mesma, né? Professor, tipo assim, igual no caso da repressão, o meu filho, né? Porque muita coisa a gente tem, fica aquela dúvida, né? Meu filho gosta muito assim de pegar coisas e coisas assim, resto de coisas na rua que ele acha interessante e fala, não, vou levar porque eu vou criar alguma coisa. Então, desde pequenininho, eu não reprimo ele, porque eu penso assim, se eu reprimir, talvez ele tenha um artista dentro dele e eu vou apagar, né? Então, aí fica nessa coisa, né? Se eu reprimo ou se eu não reprimo, né? Porque às vezes eu reprimindo, tô reprimindo talvez um dom lá na frente, né? Quando você fala do próprio filho, eu penso que as mães devem agir sempre intuitivamente, sem pensar se está reprimindo ou não, né? Porque esta forma que se estabeleceu na sociedade de que é proibido reprimir, né, está gerando pessoas sem vitalidade, sem força, sem ânimo, né, sem estrutura para suportar a própria vida. Então, geralmente as mães sabem o que fazem. Então, eu digo, olha, se você agiu intuitivamente, esse é o caminho. Mas eu acho que a repressão faz parte da própria natureza humana. Contudo, existem pais repressores, mães repressoras, professores repressores, não é? E eu acho que quando a repressão ela é violenta, física, ela é danosa, mas a criança ela tem como identificar. O pior do que a violência física é a violência psicológica. Por exemplo, a mãe que não tem limites na relação com o filho e ela domina o filho. Ou o pai que não tem limites na relação com a filha e domina a filha. Eu acho que isso é muito danoso também. E eu hoje penso que criar um filho que só conhece a bondade, o amor e o lado bom da vida pode ser cruel com ele, porque ele não vai ter ele não vai ter estrutura para conhecer a vida como ela é, né? É aquela coisa da superproteção ser tão danosa quanto a violência física. Mas quem traz essa discussão toda para a sociedade é o Freud. E aí ele começa a perceber, por exemplo, que ele chamava de pulsão porque ele está criando, né, uma teoria, criando um método, então ele dá linguagem própria para aquilo. Mas eu vou chamar, né, dentro do que eu entendo, instintos. Aí ele começa a perceber que alguns instintos que a humanidade tentou reprimir, controlar, não conseguiu, e esses instintos são próprios da natureza humana. Eu posso citar alguns, assim, passando, né? Posso citar, por exemplo, o sono. O sono é um instinto próprio da natureza humana. Dando uma aula na graduação, o menino falou para mim, professor, o senhor viaja muito. Que sono não é instinto nenhum, eu controlo, durmo quando eu quero, acordo quando eu quero. Tá. Aí depois ele me trouxe o seguinte relato. No final daquele ano, ele e os amigos dele compraram uma noite no resort lá em Santa Catarina, Florianópolis. Isso é coisa de jovem. E eles saíram, era dia 31 de dezembro. Eles saíram daqui, né, para chegar lá de manhã, virar o ano
e 2 dias depois voltar. Mas eles chegaram lá de manhã, então ele não dormiu a noite inteira, e eles compraram o Réveillon no Risol, uma coisa caríssima, né? E aí, umas 9 horas da noite, ele foi para o banheiro, sentou no vaso sanitário e dormiu até 5 da manhã. Aí, no outro dia, vocês acreditam que ele me ligou e falou: doutor, você está certo, eu perdi a noite e meus amigos perderam também, porque eles estão querendo me matar, porque eles ficaram a noite inteira me procurando. E eu achava que eu fui lá para lavar o rosto, aí eu estava cansado, ele sentou na tampa, eu vou sentar aqui 1 minuto para descansar, depois vou lá para a festa. Dormiu a noite inteira. Então, sono, fome. Fome, quem é que controla a fome? Né? Sede. Quem que controla a sede? Raiva. Precisa de um treinamento a vida inteira para controlar a raiva. E sexo, né? Eu atendo, pelo fato de eu ter sido pastor por muitos anos, eu atendo muitos religiosos. Algumas histórias hilárias, né? Então, eu atendi um jovem pastor, herdeiro de uma grande denominação religiosa no Brasil, e aí ele chega lá e fala assim, pastor, fala assim, doutor, estou aqui porque eu cometi um ato falho, né? Na hora de falar doutor, eu falei pastor, porque eu fui pastor 40 anos, então está aqui, continua o pastor aqui dentro. Aí ele, doutor, eu estou aqui, primeira consulta, eu estou aqui porque ele tinha 30 anos. Jovem bonito, saudável, né? Sarado, eu estou aqui porque eu acreditei que eu podia controlar a minha sexualidade. E como eu sou o filho do fulano, que é o boss da denominação, eu sempre falo nos congressos, encontros de 4 mil jovens. É uma igreja imensa. E aí ele diz, eu fui num desses encontros falar para os jovens, ele falando, e aí eu falei assim, olha, eu alcancei um nível de controle sobre a minha sexualidade tão grande que se uma jovem daqui ficar nua na minha frente, eu vou mandar ela vestir a roupa e orar com ela. Eu comecei a rir, né? Eu ri, mas eu ri. Quando eu parei de rir, ele falou assim, eu falei, e você, isso funcionou? Ele falou, não, eu engravidei uma menina da igreja. Eu falei, além de você ter subestimado a sua sexualidade, eu acho que inconscientemente Freud diria que você lançou um desafio para as meninas da sua igreja. Pergunta, Já que professor. o homem é tão santo, vamos ver até onde ele vai controlar. Então, Essa pergunta falando, que você fez para ele desmontou ele, hein? desmontou. O Desmontou professor, totalmente. Ele... aí no caso é um outro instinto que você está falando que não reprime a sexualidade também, igual o Não sono? reprime, não controla. Você reprime. Você Reprime, só controla reprimindo. Sem a sim. repressão, você não controla. Qual foi o erro daquele menino? Ele achar que alcançou um grau tão grande de controle que não ia acontecer mais nada, né? Bom, aí esses instintos a gente tem que partir exatamente do lado oposto, né? Por ser um instinto, é melhor tomar cuidado com ele do que lançar desafios, né? Olha, eu tenho um controle, tenho um controle absoluto sobre as minhas emoções. Ninguém tem. Ninguém tem. Então, Freud começa a observar
que esses instintos, eles... Porque se achava o quê? Nós estamos no século XIX, não é? Ainda se acreditava que Deus criava a alma como um software e que cada pessoa já nascia com aquela alma e aquele software pronto. E o Freud começa a perceber que não é bem assim, que na verdade esses instintos, eles fazem parte da natureza humana. O desafio não é reprimi-los é fácil. O desafio é aprender a conviver com eles. E continuar a gente, né? Então, eu trouxe o caso do pastor, porque é bem típico, né, dele ter achado que ele tinha absoluto, com 30 anos. Ninguém tem idade nenhuma. Imagina com 30 anos, alguém com 30 anos vai ter controle absoluto sobre sono, sede, sexo, agressividade. Não vai. Eu acho que idade nenhuma se tem, mas com menos idade, os instintos são muito mais descontrolados. Aí o desafio da... Então, ele começa a perceber que em alguns tem repressão demais e em alguns tem repressão de menos. Aos que têm repressão de menos, isto é, que não consideram a repressão e não têm a experiência da repressão, ele os chamou de perverso. O perverso é aquela pessoa que não tem limite, nem ético, nem moral, né? Perverso no sentido freudiano. Bom, mas a gente está aqui ainda construindo um pouco de como ele entendeu as coisas, né? Daí porque a sexualidade vai ocupar o ponto central da teoria freudiana. Por quê? Porque ele vive numa sociedade muito reprimida e muito repressora, que é chamada na história como a Era Vitoriana. Não dá para a gente imaginar a teoria do Freud sem pensar, por exemplo, que no mesmo momento em que ele está estudando e escrevendo, a Rainha Vitória, na Inglaterra, proibiu por lei, por decreto imperial, decreto real, porque ela era rainha, imperial era imperador, o decreto real, que se pronunciasse a palavra sexo. Então, é neste mundo que ele está existindo. Veja que é uma coisa assim. E aí, um médico inglês, né, psicanalista, do mesmo contemporâneo de Freud, do grupo de Freud, que morava na Inglaterra e se correspondia com Freud, ele resolve escrever um livro, que é um livro maravilhoso de ler até hoje, que são 20 e poucas cartas anônimas à Rainha Vitória, em que ele vai chamar de O Livro Disso. E ele fala, minha amiga, ele nunca fala a palavra rainha, senão ele seria preso e até morto, né? Ele fala, minha amiga, ninguém precisa falar a palavra sexo, porque a gente termina falando disso ou daquilo e dá no mesmo. E aí ele vai escrevendo como a sexualidade inglesa acontece mesmo com a proibição da Rainha Vitória. E como essa sexualidade vai estar o tempo todo nos gestos, nas palavras, nos atos, não é? E aí, para aquela sociedade tão reprimida, hoje eu não sei, e aí é uma questão que eu me coloco, né? Por exemplo, eu sempre trago temas polêmicos para vocês, mas quando você pensa na repressão do ponto de vista freudiano, quem consome a pornografia é o reprimido. O reprimido é que consome pornografia. Por quê? Porque a repressão só vai possibilitar a realização no imaginário. E aí
o reprimido consome, o reprimido se realiza nas imagens, né? Seja nas revistas, na internet. Hoje não existe mais revista, na internet, né? Enfim. Bom, gente, mais alguma pergunta, mais alguma reação? Mas à medida que a gente vai aprofundando no Freud, eu achei ele fascinante, né? De ter percebido tudo isso. E aí, não é que ele era permissivo. Ele dizia, olha, você sente desejo porque você é humano. Isso é absolutamente humano, demasiadamente humano. Sente raiva também. Então, uma vez eu atendi uma moça jovem, estudante de medicina, e ela ficou meses. Ela dizia, olha, doutor, eu tenho algo para falar para você, mas eu não tenho coragem. Não, tudo bem, quando você quiser você fala. Aí um belo dia ela fala assim, hoje vou criar coragem e vou dizer, doutor, às vezes eu tenho vontade de matar minha mãe. Eu falei, mas parece que isso é um desejo natural. Entre a vontade de matar, tem um caminho muito longo. Você só não pode matá-la, mas desejar matá-la parece que é humano. Era assim que Freud encarava todos os instintos puramente humanos. Vamos lá, gente. Mais alguma questão, alguma pergunta, alguma observação? Bom, professor, eu assisti um vídeo que chama Face Oculta de Freud. Eu não sei como veio parar ali num dos meus chats e falava da relação dele com cocaína. É verdade essa parte? Olha, veja bem, o que é verdade, o que é sensacionalismo, né? Isso. Verdade que Freud viveu 30 anos com um câncer no maxilar. Por isso que ele usava barba. Ele teve que fazer dezenas de raspagens do câncer, porque na época não tinha químio nem rádio, então tinha que raspar. Ele terminou a vida sem o maxilar inferior. Por isso que ele usava barba. E ele termina aplicando nele mesmo muitas substâncias para suportar a dor. Em alguns momentos ele testou a cocaína. Agora, nunca usou como droga alucinógena. Ele tentava usar. Ele contribuiu muito para o avanço da anestesia no mundo, que é outra coisa que pouca gente sabe. Isso é fato. Agora, que Freud cheirava cocaína, não, isso é mentira. Mas hoje vocês estão devagar igual a mim, acho que é por causa do calor, né? Professor, Pois não. a repressão é um ato inconsciente. Por exemplo, aquilo que a consciência não aceita, que o ego não aceita, pode-se dizer que é reprimido para o inconsciente? Total. E que faz essa repressão é a linguagem. A própria linguagem já reprime, não é? Palavras que não podem ser ditas, gestos que não podem ser expressos, comportamentos que não podem ser públicos. Quando você junta tudo isso, você tem a repressão. E quando eu, conscientemente, eu não faço algo consciente, eu quero fazer, mas não faço. Isso é um ato de repressão? Se é algo que você pode e deveria fazer, porque muitas vezes as pessoas não fazem exatamente porque elas poderão sofrer algum tipo de julgamento, não é? Isso. Então, você pode. Uma das repressões mais presentes no mundo contemporâneo é a repressão. Eu acho que esta. Por exemplo, na internet você não tem repressão sexual, mas você tem uma total repressão do ser.
você tem as pessoas que usam dezenas de filtros para aparecer, não é? Ou então fazem inúmeras cirurgias até deformarem o próprio rosto para aparecer, e pouca gente, né, aparece com o rosto lavado. Eu não vou lembrar o nome dela, mas nas festividades do Oscar tem lá uma atriz com 50 e poucos anos, com o rosto sem maquiagem. Ela é muito bonita. Ela tem 50 e tantos anos. E aí, a pergunta que os repórteres estão fazendo é: mas por que você não usa maquiagem? Ela está fora do padrão. Então, quando você coloca um padrão e você tem que entrar no padrão, isso é pura repressão. Entendi. Obrigado, entendi. Quanto mais reprimido, mais dentro do padrão estabelecido. Mas, professor, Ainda... Desculpa. Como é que Pois a é. gente, assim, é uma linha muito tênue, eu acho, não? De você, por exemplo, como a colega citou, de falar com o filho ou não. Não no caso de ser uma mãe, mas é uma linha tênue de você saber se você, qual atitude você tomar, né? Lógico que nós adultos temos, até porque nós trazemos de criação da família e tudo, isso é certo, isso não é certo, mas é uma linha tênue, eu acho, entre você saber fazer ou não, né? Eu penso a mesma coisa que você. Por isso que eu acho que aprender a lidar com a própria condição humana é um projeto de vida. Por essa razão que eu falei assim, olha, as mães devem agir intuitivamente, não pensando, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Porque nós chegamos até aqui porque elas agiram intuitivamente. Sim. E porque mãe é julgada certa, errada, parada, andando, de qualquer jeito. Infelizmente. Bom, gente, até daqui uns 3 ou 4 minutinhos, tá bom? Que eu vou trazer água para cá e a gente Professor, vai. agora é o estágio, né? Agora é estágio para quem faz. No Mesmo caso, quem não faça igual eu comecei agora, estou na terceira aula sua, posso assistir quietinha? Pode, eu até falei que você devia, porque você foi corajosa de querer. Então. Então tá ele bom. Só não vai poder contar depois como estágio. Tá bom. Professor, só contribuir aí. Eu, como sou mãe de uma filha de 26, qualquer jeito você vai errar. Você vai no amor, vai na fé, vai com as suas experiências, vai Importa é que. alguma coisinha e vai ficar tudo bem. Porque são estágios. Em algum momento você tem que aceitar que, errando ou acertando, você cumpriu o seu papel e agora a bola está do lado de lá com ela. Chega uma hora que você fala assim, tudo que eu plantei ali, né, já foi. Agora é entregar para Deus e vai ficar tudo bem. Minha filha me dá muito orgulho. E entender que agora quem é a atriz principal da vida dela é ela e você é coadjuvante. Vai só. Você só fez aquela mentoria, que é a maternidade é uma mentoria, né? É uma mentoria. Mas o professor, eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Todo mundo é ser humano. Então, quando você, independente de pai, mãe, filha, você faz o que você acha que naquele momento é certo. Sim. Né? E a gente não deve se culpar. Não estou dizendo só na maternidade ou na paternidade, mas até às vezes numa escolha profissional, em vários aspectos da vida. Às vezes você toma uma atitude que você acha que naquele momento aquilo era o melhor. E depois pode ser que não era, mas ok, naquele momento era o que você sabia, né? Ou era o que era possível fazer. na Né? PNL eles falam muito assim. Eu Oi? fiz o que eu poderia. Na PNL eles falam muito assim. Eu fiz o que eu Há poderia fazer muito, com as ferramentas que eu tinha no momento. Fez o melhor no momento.
Eu nunca me coloquei num papel que alguns psicólogos e alguns terapeutas, analistas, psicanalistas se colocam, de achar que pai e mãe são culpados. Às vezes, sim, quando a intenção é perversa, é má, né? Mas se a intenção não era má, eles fizeram o que podiam, até daqui a pouco. E fizeram o que sabiam, o que fizeram com eles também, então não tem que culpá-los. Tá certo. Para assistir o estágio é nesse link mesmo? Não, tem um outro link naquele PDF onde tem os links das aulas, tem um outro. Ah, então vou entrar lá porque eu também quero começar a assistir. Se pode, eu não sabia que podia. Tchau, tchau, gente. Ele vai É entrar já. aqui mesmo, eu acho. Ele falou que só vai esperar, ia tomar uma água. Mas é um outro link, tá como link 4. Não sei se é o mesmo, mas eu sigo o que está lá no PDF. Ah, então vamos lá. Obrigada. Tchau. É já. Até já.